Hello everyone, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai ver como fazer um tracking perfeito, alinhado, bonitinho para você levar para o Cinema 4D, para o Blender, para o Maya, para onde você quiser. Mas presta atenção, eu sei que essa aula ela tem quase 1 hora de duração, é longa, tá? Mas assista até o final com calma para você entender como fazer um tracking em qualquer vídeo, não é só clicar em botão, é você saber o que está fazendo e por que está fazendo, tá bom? Então, espero que goste e até o próximo vídeo. Muita coisa lá para vocês treinarem, tá? E o nosso resultado final vai ser esse aqui, como vocês podem ver, tá bom? Então aqui está o vídeo original embaixo sem o tracking, e aqui está o tracking realizado por mim, que a gente vai replicar esse efeito aqui agora. Então vocês podem ver que eu peguei toda a geometria desse prédio aqui, ó, fiz um cubo para poder ele seguir certinho junto com a distorção de lente e tal. E aqui do lado também, vocês podem ver que eu até fiz um cubinho menor para representar isso aqui. E tem outro prédio lá atrás também, bem grande, esse aqui de baixo, que está seguindo certinho o nosso vídeo, tá bom? O prédio ali, ó. Perfeito. Ok, então a gente vai entender como é que faz, como é que a gente realiza isso aqui. Então, primeiro de tudo, a gente tem que trazer aqui o nosso footage para cá. Então, vamos lá. Quando você baixa um vídeo ou vai receber um vídeo de um cliente, né? Você vai ter que realizar o tracking para ele. A gente sabe duas formas de a gente trazer. A gente pode apertar R e procurar os arquivos aqui. E caso você não saiba, porque, vou ser bem sincero, eu acho muito feio essa área de busca aqui do Nuke. Você pode simplesmente abrir a sua aba de documentos aqui, ó, e aí você pode copiar. Tipo, o meu footage está aqui, ó, nessa pastinha. Então você clica aqui, dá um Ctrl C, tá? Aqui nesse caminho, e você pode vir aqui embaixo e colar ele, e aí você já vai cair direto na pasta que está o seu arquivo, ok? Então beleza. Então, nosso footage estando aqui, você aperta 1 para poder ver ele, tá? O que a gente primeiro precisa fazer antes de tudo? Setar o projeto. Então, eu sei que, olhando aqui nas propriedades, eu sei que esse meu projeto, ele está por 2560 por 1440. Então, a gente tem que setar ele bonitinho aqui, ó. A gente aperta S, a gente vem e procura aqui, ó, 2560 por 1440. Beleza. E o FPS dele está em 23,98. Então a gente vai e bota 24, tá bom? Então se for 24 ponto alguma coisa e ele for perto do 25, você coloca 25. Você sempre deixa fechadinho aqui. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar com vídeo, tá bom? A gente não vai trabalhar com esse vídeo aqui em formato MP4, .mov, ou seja lá qual tipo de formato. A gente vai converter isso aqui para sequência de imagem, para aí sim poder trabalhar, porque aí os FPS ficam certinhos, não ficam quebrados, tá? Então, para a gente poder fazer isso, uma coisa também antes. Eu não quero trabalhar com 2560 por 1440, eu não quero renderizar o meu footage lá, o meu CGI que eu vou fazer também nesse projeto, a gente vai ter um projeto completo. Eu não vou renderizar nessa resolução aqui, né? Porque eu não quero economizar tempo, eu vou jogar no Instagram também e tal, então não é algo que vá para uma televisão, por exemplo. Então eu não vou querer renderizar nessa resolução toda aqui. Então eu já vou converter esse vídeo, né, a minha sequência de imagem, já para a resolução que eu quero trabalhar. Então como é que eu faço? Apertando o Tab, eu tenho um node chamado Reformat, que é esse aqui. Esse node ele vai pegar qualquer resolução que eu tenha ali e ele vai jogar ele não a resolução que eu quero. Então eu tanto posso aumentar ou diminuir. Logicamente que se eu aumentar uma resolução baixa para uma alta, ele não vai ficar tão bom, mas você pode fazer isso. Eu já fiz no exemplo de eu tenho um vídeo em 4K, por exemplo, aqui, e eu renderizei em um CGI 1080, até porque não era tão perto, tão próximo e não ia dar para anotar tipo nenhum serrilhado. Então eu renderizei em 1080, usei o reformat no CGI para poder encaixar certinho o tamanho lá do footage, tá bom? Então é uma das dicas aí. Então beleza, então eu quero converter isso aqui para Full HD, né? Assim, eu quero diminuir a resolução aqui pela metade. Então eu vou ter que vir aqui, ó, você clica 2 vezes e você escolhe para que formato você quer enviar. Então qual vai ser o formato? Se eu não me engano, é 1270 por 720. Mas vamos fazer o seguinte: eu não sou bom em calculador, não sou bom em matemática, né? Não sou professor de matemática, sou professor de inglês e 3D. Então vamos fazer o seguinte aqui: ó, 2560 dividido por 2 dá 1280. Beleza, então vai ser 1280, né? Vai ser 1280. Vamos ver se tem alguma resolução aqui de 1280.
Tem essa daqui, mas eu acho que não vai ser 720, eu posso estar enganado. Vamos ver aqui, ó, de novo na calculadora. Vai ficar 1.280, é 1.440 dividido por 2. É 720, é isso mesmo, eu sou muito ruim. Nossa, tava tão na cara, né? Então, 1.280 por 720 vai ser a resolução para a qual eu vou querer trabalhar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar nessa resolução aqui, que o vídeo vai nos entregar. E aí, embaixo desse reformate, para me renderizar, eu vou usar um write. Então, esse write é o que vai renderizar para mim em qualquer formato que eu queira, seja em vídeo, seja em sequência de imagens, tá? É ele que vai fazer essa mágica aí para mim. E como é que eu faço? Então, primeiro de tudo, estando com o write aqui, ó, eu vou clicar nessa pastinha que é o file. E aqui eu vou escolher para onde eu vou mandar. Então vocês podem ver que na minha pastinha aqui, ó, eu já fiz um sequence. Eu vou voltar aqui, eu já tenho uma, eu gosto sempre de organizar. Eu já tenho uma pasta sequence aqui e nela já tem toda a minha sequência de imagem que eu já trabalhei nela, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova aqui. Na verdade, eu acho que eu nem vou criar, só vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Vou deixar salvo aqui mesmo e prestem atenção no que vocês têm que fazer, porque senão vai dar um erro. Eu vou fazer sim. Então depois eu apago. Não tem problema não. Então eu vou botar aqui, ó. New Sequence. Pronto, vai ser minha pasta essa aqui, ó. New Sequence. Eu já estou dentro dela. E aí você tem que setar o nome do arquivo. É importante, tá? Você pode colocar qualquer nome que quiser. Sei lá, imagens em JPEG. Não sei. Você que decide aí o que você vai escrever. Normalmente eu simplesmente coloco Sequence. Sequence JPEG assim, que já é o suficiente. Mas aí vem o pulo do gato. Se eu colocar, por exemplo, sequence JPEG e botar aqui. Vou apagar esse JPEG, senão vai ficar confuso. Então, eu vou botar sequence track.jpg. Pronto, aqui tá. Eu tenho que definir a minha sequência, o formato dela aqui já. Tá bom? Se eu dar um save, você pode notar que ele já trocou para mim, ó, JPEG. Eu gosto de aumentar a resolução aqui para o máximo, para não perder nenhuma qualidade, tá? E aí, ok. Só que o que acontece? Se eu dar um render aqui agora, ele não vai conseguir renderizar minhas imagens. Ele fala que não pode renderizar múltiplos frames. Por quê? Porque eu preciso definir, tá? Ai, peraí que acho que... Ah, me liga. Eu preciso definir que isso aqui vai ser uma sequência de imagem para o Nuke poder escrever. Então o que eu faço? Eu vou voltar aqui no título e antes do meu ponto e a minha extensão, eu vou colocar aqui hashtag. Então, se o meu vídeo, tá vendo que o meu vídeo ele tem 640 frames, então são só 3 dígitos. Se eu tivesse um vídeo com 4 dígitos, por exemplo, com 1000 frames, eu teria que colocar 4 hashtags. Porque aqui vão ser os numerozinhos que vão ser colocados automaticamente pelo Nuke. Então vai ficar 001, 002, 003. E aí você coloca, né, os hashtags. Aí você bota ponto e o formato de imagem que você quer. E se eu dar um save aqui, ó, ele já converteu aqui para mim, ó, colocou os pontinhos aqui. E agora se eu der um render e botar para renderizar tudo, você vai ver que aí sim ele vai começar a renderizar frame por frame. Tá? E aqui, ó, na nossa pastinha, New Sequence, você pode ver que ele já está, ó, escrevendo exatamente lá, ó, 0001, 0002, 0003 e assim por diante. E ele já está o que? Renderizando na resolução que eu quero, que é lá 1280 por 720, né? Lembrando que o nosso vídeo ele estava em 2560, não era isso? Por 1440, tá? Então eu já diminuí e converti para 24 frames certinho na sequência de imagem lá necessária, tá bom? Então, beleza, com isso feito, eu acho que ele já renderizou tudo que tinha para renderizar, né? Eu acho que sim, não sei. Vamos ver aqui. Tá renderizando ainda, moço? Acho que ele já renderizou, né? Cadê aqui? Vamos dar um F5. Vou atualizar aqui. Agora sim, aí tá. Tá tudo certo aqui? Deve tá, né? Do 1, ele vai pro 90. 0. Ah, 200, aqui tá certo. 187, beleza, tá certinho. Então ele tá no 630, vai até o 639. Beleza, 640, esse mesmo, tá certo. Beleza, fechou. O que eu faço agora? Eu gosto de abrir um projeto novo,
Você pode usar o mesmo aqui, só mudar o projeto ali. Mas eu gosto de abrir um projeto novo, porque aí é melhor. Você não corre o risco aí de, de setar alguma coisa errada e não conseguir fechar direitinho um projeto. Então, beleza. Eu vou fechar aqui, ó. Na verdade, eu vou fechar esse projeto, não vou salvar. Eu já estou com um outro aqui aberto. E é a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar com essa workspace aqui que eu mesmo criei, que fica um do ladinho do outro. Fica bem melhor para mim. Então, mais uma coisa, vou dar um read aqui, um R. A minha sequência de imagem ó, já está aqui. Vou abrir. Né? Vou dar um 1, setar o projeto, que a gente já sabe. Então, minha resolução lá está por 1280 por 720 e está em 24 fps. Beleza, agora vamos começar o nosso tracking. Para a gente fazer isso, a gente olha a imagem e vê. Vou ter que fazer máscara em algum lugar. Olha, lá embaixo a gente vê que tem alguns objetos se mexendo. Por exemplo, aquele carro aqui, ele está se mexendo. Tem os carros se mexendo ali embaixo também, mas eu creio que ele não vai ser um problema, até porque não está tão nítido na minha imagem que ele vai estar, sabe, atrapalhando muito. Acho que não vai ter problema. Então não vou fazer roto, não vou criar uma máscara que a gente deixa isso para um outro vídeo, tá bom? Mas vamos lá. A gente vai trazer o nosso node de Camera Track aqui. Então a gente vai Camera Track 3D Classic, esse aqui, que é ele que vai fazer a nossa câmera se mexer de acordo com o nosso vídeo original. Então a gente primeiro de tudo vem aqui em Settings e aqui onde tem Number of Features vão ser a quantidade de pontos que o Nuke vai criar para poder entender o movimento de câmera. Então você pode tanto botar 150 ou pode botar 600, por exemplo. Não vai colocar um número muito exorbitante, tipo 2000, porque além de quanto mais números de pontos você colocar, né, mais pontos vai ter e aí o Nuke vai demorar mais para processar. Então tudo depende da sua máquina. Eu tenho um i9 aqui, então isso não vai ser um problema. Mas se você tiver uma máquina menor, né, menos poderosa, é legal você ficar ali entre os 400 e 600 pontos, nada além disso, que já é mais que o suficiente. Se você apertar aqui em Preview Features, tá? Desse jeito, você vai ver os pontos que ele criou. Então, se por exemplo eu colocasse aqui 100 pontos, você vê que só tem alguns pontos aqui que ele gerou. Então, eu vou deixar em 600 mesmo, tá? Que é mais do que o necessário. Aqui em Tracking, você já pode definir algumas coisas para meio que dar uma limpada nele. Então, onde tem minimum length é o tipo a quantidade número o número mínimo de frames que um ponto tem que existir para que ele seja considerado no cálculo lá de tracking. Então, por exemplo, eu quero que um ponto de tracking dure pelo menos 10 frames. Então ele só vai ser calculado aqui na conta exorbitante que o Nuke vai fazer para me dar o tracking, se esse ponto durar 10 frames pelo menos, tá? Às vezes eu não mudo, eu deixo 3, porque às vezes a gente trabalha com vídeos curtos. Então cada frame conta e ele pode ajudar outros frames a existirem, se esse tiver aí. Então eu deixo 3 mesmo, não sou muito de mexer, tá? O restante você não precisa se preocupar agora, tá? E agora a mágica vem aqui, ó, em Camera Tracking. Então beleza. Se você tivesse feito uma roto, tá? Você só botaria aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou botar rapidinho aqui, ó. Se você trazer esse node de roto aqui e eu vim e cobrir aqui essa área aqui, ó, já tá aqui, eu vou cobrir só essa área aqui, ó. Fiz um quadrado, tá bom? Fiz um quadrado aqui. E aí você vê que do lado do Camera Tracking eu tenho esse negocinho aqui, ó, essa seta de mask. Se eu colocar ela em cima aqui, ó, ela liga. E se eu vim aqui em roto, tá? Se eu vim aqui em Camera Tracking e trocar o meu mask para mask alpha, você vê que nessa área onde eu criei o roto, tá? Não vai ser calculado nenhum tracking. Então, se, por exemplo, se eu quisesse realmente que aquele carrinho não alterasse no meu tracking aqui, era só eu pegar, né, isso aqui e jogar aqui para baixo, que você vê que agora a calçada ali não está sendo mais influenciada pelo meu tracking. Então, tá? Se vocês queriam fazer um tracking, tá aí já como se faz, ou como tira uma determinada área. Se eu quisesse inverter, eu queria que o track só funcionasse dentro desse quadrado, a mesma coisa. Eu venho aqui, mask alpha, só que eu inverto, e aí só vai pegar o que tem dentro e não o que tem fora, tá bom? Então eu vou deixar como none aqui, e aí já é o suficiente para mim. Então, ó, em câmera tracking, a gente precisa analisar uma coisa.
A gente tem como Free Camera, que é basicamente a câmera se mexe livremente, tá? Então, se fosse uma câmera que só rotaciona, uma câmera que só vai para frente e para trás, uma câmera que só dá um planar assim, eu usaria essas outras opções. Mas normalmente é melhor já deixar um Free Camera, que ele já vai calcular tudo que for necessário para o seu tracking. Aqui que entra algo interessante. Onde eu tenho No Lens Distortion, tá bom? É onde eu vou dizer pro Nuke, olha Nuke, o meu vídeo tem distorção de lente ou não tem. Como é que eu sei que tem ou não tem? Se eu vim aqui nos cantos da minha imagem, você pode notar que essa linha do prédio aqui, ela não está mais reta. Você pode ver que aquela está retinha e aqui ela começa a envergar um pouquinho para a esquerda. Né? Se eu vir aqui, eu vejo também que tem essa distorçãozinha. E para cá também, ó, você pode ver que o meu prédio ele vem aqui assim, depois ele enverga um pouquinho para cá. Então tem distorção de lente, isso é muito importante para eu conseguir depois colocar a geometria aqui certinha. Então, se eu sei que tem, né, eu tô vendo que tem, assim, tá nítido da minha cara que tem, eu venho aqui e troco para Unknown Lens, tá? Aqui no Unknown Lens Distortion, eu tô dizendo, ó, não tem distorção de lente, foi uma lente que não me dá distorção, não se preocupe com isso. Aqui Unknown Lens são lentes desconhecidas. Eu estou falando para o Nuke, olha, não sei que lente é essa, não sei qual é né, a milimetragem dessa lente, mas eu quero que você calcule a distorção que tem nela. Então, beleza, ele vai calcular para mim a distorção dessa lente. Aqui em Focal Length, eu não, também é a mesma coisa, ó, Unknown e Constant. O que isso significa? Eu não conheço a minha lente, Unknown quer dizer desconhecido em inglês, mas eu sei que ela é constante, ela não me dá um zoom, né? O cara não fez zoom na minha lente. Então eu deixo desconhecido mais constante. Se eu visse que, não sei qual é a lente, mas o cara me deu um zoom, ele aproximou assim, girou a lente lá, eu colocaria unknown, desconhecida, mas que ela varia. E se eu souber qual é, eu boto no aqui. Então eu vou deixar unknown e constant, que eu sei exatamente, não vira, a gente viu que ele não dá zoom, é uma lente constante. E aí, com tudo isso certo, a gente vai dar um tracking agora. E ele vai calcular para mim e já vai fazer também a distorção de lente desse vídeo aqui. Então já vai estar tudo certinho, eu já vou conseguir chegar muito mais próximo, né, com a minha geometria baseada na lente, porque a lente, a câmera que o Nuke 3D vai criar para mim, ele vai tentar se aproximar bastante da distorção que já tem no footage original. Então ele é muito inteligente em relação a isso. E isso ajuda demais na hora que a gente precisa setar lá o footage, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Para a gente poder não perder muito tempo. Então a gente vai deixar ele calcular aí bonitinho. E não já, vocês já estão aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, compartilhar o Nuke aí, porque é um programa que não é complicado de entender, não é difícil. Mas tem gente que tem medo, ainda prefere usar o After para muita coisa. Então assim, After é para motion, tá bom? Você que quer trabalhar com composição, usa um Nuke. Você vai ter muito mais facilidade, muito mais como eu posso falar? Vai ser melhor para trabalhar, tá bom? Pode confiar aí que vai dar certo. Tá bom? Vamos lá, vamos terminar. Eu não vou cortar o vídeo. Se vocês quiserem avançar aí 2, 3 segundos aí para frente, pode. Não vou cortar. Não sou muito fã de cortar. Até porque se tiver algum problema aqui, a gente vai resolver na hora. Tá bom? Fechou, ele vai terminar, ele vai e volta. Feito isso, a gente vai ver aqui, ó. Como é que eu faço para continuar a partir de agora? Ele terminou o meu tracking, tá? Minha câmera track, ele analisou já. Só que antes disso, eu vou precisar trocar um solve aqui, ó. Então, fiz tudo isso, eu vou dar um solve. Ele vai meio que resolver todo o cálculo matemático. E agora, de fato, criar minha câmera 3D aqui, ok? Quando ele criar a minha câmera 3D, você vai ver que ele vai criar um solve aqui embaixo com a quantidade de erro, tá bom? O ideal é que esse número seja abaixo de 1, tá bom? Então, ficando abaixo de 1, a gente nem sequer precisa mexer mais. Normalmente, esse número aqui ele pode dar 1.8, 2.5. Então, assim, dependendo de ruídos que tem na sua imagem, de coisas se mexendo, é daí que a gente vai usar aquela máscara lá para poder já diminuir esse valor. Mas, pelo que eu estou notando aqui, ele já fez um bom cálculo para mim e já deu 0,95.
Mas se o seu tracking aí não deu, né, ele ficou acima, tipo 1.8, 2.0, seja o que for, você vai vir aqui em Auto Trackings, tá? E aqui nessa aba de Auto Trackings, você vai poder mexer nos valores aqui, ó. Então você tem Max Track Error e Max Error. É aqui que você diminui. Então você pode diminuir nesses valores aqui com calma, sem mexer muito, tá? Vou até dar um Focal Length Position aqui de novo, que ele meio que vai tentar refinar um pouco a lente que ele gerou lá automaticamente. Ok, então às vezes você fazendo isso ele pode até subir um pouco o erro aqui, tá? Aí você vai descendo de novo aqui os erros. A ideia é você chegar menos que 1. Olha, até diminuiu. Então você vai descendo aqui, tipo, você desce um pouquinho aqui, e aí você bota aqui delete reject e delete unsolved. E aí ele vai diminuindo até você chegar num valor menor que 1, tá bom? Não precisa chegar em 0 não, senão não dá. Um valor menor que 1 já é mais que o suficiente. Com isso aqui feito, você pode ver que ele já criou aqui para mim vários pontos aí, ó, de tracking excelentes, estão bem presos. E aí eu vou vir aqui agora em Camera e vou botar esse CN Plus, que ele já vai criar para mim. Ó, lembrando, não deixa ativar desse New 3D Beta aqui do lado, tá? Deixa só o link output e dá um Create. E ele vai criar para mim já vários nodes com que eu preciso. Fechou? Então, se eu vir aqui, ó, vocês podem ver, se eu der um Tab, a nossa câmera, você tem que visualizar aqui pelo Scanline Render aqui embaixo, ó. Nossa câmerazinha já está aqui. E ele já está traqueando o movimento. Você vê que primeiro ele começa de frente, ele desce, mostra o chão. Depois eles sobem e mostram o topo do prédio. Então, basicamente, a gente já conseguiu definir aí o nosso tracking. Mas eu gosto de fazer algumas configurações antes aqui da gente falar, tá feito, tá bom? Principalmente porque eu vou querer levar isso aqui depois para um programa 3D, seja o Maya, seja o Cinema 4D, seja o Blender, seja qualquer outro programa que você for levar isso aqui para fazer os seus vídeos, a gente precisa facilitar um pouco o nosso trabalho lá no 3D, porque se você levar desse jeito, não vai ajudar muito lá não, tá bom? Então o que a gente faz? Apertando o Tab de volta, você volta aqui para o vídeo, e aí você pode continuar aqui a nossa parte. Eu vou desativar esses pontos aqui, ó, só você clicar em D, que aí ele sai esses pontos que ele detectou durante o vídeo. E aí, primeiro de tudo, eu gosto de definir o meio da minha cena. Eu gosto de falar para o Nuke onde é que está o meu ponto central, onde é que vai ser a origem do meu vídeo. Quando você, lá no mundo 3D, quando você cria um ponto, né? Quando você cria um cubo, por exemplo, ele cria lá no meio do mundo. E eu quero definir o meu meio do mundo aqui agora, para quando eu levar para o 3D, eu não ter que ficar arrastando muitas coisas. Ele vai criar já no meio da minha cena. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses pontos, como eu quero. Eu poderia definir o meio da minha cena em qualquer lugar, né? Mas vamos pegar o que faça sentido. Poderia ser tanto aqui ou aqui embaixo. Eu acho que eu vou pegar esse ponto aqui embaixo aqui, ó, e ele vai ser o meio da minha cena. Ele dura bastante, né? Eu vejo que ele está bem fixo ali na rua, né? Ó, ele está bem fixo ali. Então aquilo ali vai ser o ponto, o meio da minha cena mesmo. Vai ser este aqui. Fechou? Então fechou. Então o que eu faço? Com isso aqui feito, eu vou clicar em cima dele. Se eu apertar Tab, eu posso até ver onde é que está esse ponto. Você vê que ele está bem aqui embaixo. Ó. Meu ponto ele está ali. Né? Você vê que ele está mais amarelinho que os outros. Aquele ali vai ser o meio da minha cena. Então se eu vim aqui dar um com direito em cima dele, eu vim Ground Plane e dar um Set Orange. Se eu vim com Tab de novo, você vê que ele foi bem para o meio da minha cena aqui agora. Você vê que ele está bem no meio. E agora aquele é o meio da minha cena. Você pode ver pelos pontos flutuantes que aqui está o prédio. Tá vendo só? Aqui está o prédio e ali está o chão, né? E aqui do outro lado está aquele prédio mais escurinho. Se a gente ver pelo scanline aqui, ó, você pode ver que a minha câmera ela subiu um pouco, né? Ela estava bem ali no meio, agora ela subiu. Se eu ativar os pontos aqui, ó, você pode ver. Opa, vamos salvar, que eu não salvei ainda. Tracking V3, tá? Porque eu já fiz aquele track, então estou refazendo com vocês aqui. Então a gente viu que a minha câmera ela subiu, então você pode ver que no começo ela está aqui assim, olha para cima, ela olha para baixo, tá vendo só? E depois ela volta para o topo, tá bom? Então a gente já definiu legal aqui a posição da minha câmera.
Outra coisa que a gente poderia fazer também é definir o plane, o chão da minha cena. Mas depende muito de vídeo para vídeo. Tem alguns vídeos que não dá para a gente definir o chão tão bem, porque às vezes o Nuke não entende. Por exemplo, esse meu vídeo aqui, ele não vai, a câmera não anda nem para frente nem para trás. Então, às vezes o Nuke não consegue entender muito bem quando o ponto está mais para cima ou mais para baixo. Então, por exemplo, se eu vim pegar esses 4 pontos aqui, ó, segurando o Shift, na teoria eles estão um do ladinho do outro. Mas se a gente for ver aqui, ó, você pode notar que eles não estão tão do lado do outro assim alinhados, tá vendo? Eles estão até meio que um tá em cima e um tá embaixo. E se eu definir eles como plane da minha cena, a minha câmera ela vai endoidar legal, tá? E não é isso que eu quero. Então eu creio que eu não vá definir o plane, tá? Mas para você definir era só clicar aqui com direito, você dá um ground plane, dá um set to select. E aí ele vai definir o chão. Mas eu creio que aqui eu não vou precisar fazer isso, a gente vai usar uns planes já manualmente para poder definir o chão e alinhar a minha câmera legal. Então vamos definir agora a nossa primeira geometria e aí a gente vai depois alinhando a cena na mão, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui em câmera tracking, vamos visualizar um, e a gente vai pegar os pontos desse prédio aqui, ó. Ele vem até aqui mais ou menos, isso, a gente vai então pegar os pontos desse prédio. A gente pode simplesmente arrastar aqui e pegar uma boa área e ele vai calcular, mas eu gosto só de pegar às vezes só um ponto no meio, ou pegar 4 pontos ou 3. Então eu posso pegar tipo daqui aqui e posso pegar esse aqui assim, ó, 1, 2, 3, 4. Se os pontos estivessem alinhados, ele ia criar meu plane para mim certinho, mas pode ver que tem 2 pontos aqui e 2 pontos lá embaixo. Então não vai dar tão certo assim isso que a gente vai fazer agora. Então deixa eu ver só esse ponto aqui embaixo. Só esse aqui, ele parece que tá, ó, onde ele tá vendo? Ele tá muito longe da minha câmera aqui. Vamos pegar esse ponto aqui. Ó, esse aqui já está mais perto da minha câmera. Né? Eu estou tentando achar um que não esteja tão exorbitante assim longe. Porque às vezes tem um que não faz muito sentido. Você vê que a minha câmera ela tá aqui, né? Então, ó, ok. Então vamos lá, vou pegar esse ponto aqui mesmo. Vou pegar, eu acho que eu vou pegar um no meio. Vou pegar esse aqui e aí a gente vê o que faz a partir daqui. Então a gente vem em Create, bota Card. Ele vai criar um card aqui pra gente, ó. Tá vendo? Vou botar ele aqui do ladinho e a gente coloca ele dentro da nossa cena 1. Que aí quando eu visualizar pelo Scanline, eu consigo ver ele no meu render. Ele tá preto, então eu vou botar wireframe, que eu vejo só os frames. Se a gente já se movimentar, você vê que ele já tá ali, ó, coladinho no nosso prédio. Tá vendo? Mas eu quero que ele esteja, né, alinhado, que ele faça parte aqui da geometria do prédio. Então a gente vai ter que ajustar algumas coisas agora. Então, primeiro de tudo, você pode ver que aqui do lado, você clicando 2 vezes em card, caso não apareça, você pode ver todas as informações do card aqui. Então, desde a escala dele, tá? A rotação dele aqui, ó, você pode definir ela, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Eu gosto, às vezes, de zerar a rotação. Dependendo de como o meu objeto vem, eu gosto de zerar minha rotação, tá? Então, eu sei que agora ele está alinhado com o chão. Se eu vir apertar um Tab aqui, ó. Se eu vir apertar Tab aqui, você vê que ele está alinhado com o meu chão. E é isso que eu quero. Eu quero que ele esteja alinhado com o chão, porque eu sei que o meu prédio está alinhado com o chão, né? Mas a minha câmera talvez ainda não esteja alinhada com o chão. Eu vou explicar isso já já. Né? A gente está fazendo um tracking bem feito, não é qualquer tracking não. Então vamos lá. Eu vou primeiro ajeitar, agora eu vou virar. Então, 2 formas de eu poder girar isso aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e você mexer pela viewport, a rotação é muito ruim, porque ele não atualiza na hora. E qualquer movimento leve que você dá, ele mexe muito. Então não é legal. Ou você mexe por aqui, ó, pelo 3D ambiente, que aí você consegue controlar muito melhor. Aí você volta lá e enxerga, vê o que você fez. Ou você segura o botão do meio do mouse, tá? Então você clica aqui, por exemplo, rotação no eixo X. Se eu clicar com o botão do meio do mouse e arrastar para o lado, para o outro, você vê que eu consigo girar manualmente aqui. Ou você pode clicar só aqui, assim, e aí você rola a bolinha do mouse, com o mouse aqui em cima, né? Rola a bolinha do mouse para baixo ou para cima e não mudou nada. Aqui, agora mudou. Você mexe para baixo ou para cima, você vê que eu estou mudando ali
Também. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou mudar aqui para ele girar para mim até ali, ó. Então eu acho que talvez uns menos 35 graus. É no olhômetro aqui, tá? No menos 35 graus, eu acho que é legal. Aqui, acho que, ó, mais ou menos uns menos 70, talvez. Vamos deixar aqui por enquanto. E no eixo Z, eu vou rodar, né? Vou descer um pouco aqui, ó, no eixo Z. Beleza, acho que eu tô começando a chegar lá. Eu vou subir então agora. Mas antes, eu vejo que parece que ele tá meio assim, ó. Então, no eixo X, eu consigo alinhar ele para deixar um pouquinho mais reto, né? E aí eu acho que agora ele tá mais reto. Beleza? Você vê que, ó, ele desalinhou com o meu chão porque a minha câmera não tá alinhada. A gente vai corrigir isso já já, ok? Então, ó, eu vou subir um pouco o meu prédio. Então, ó, vem aqui. Agora, para subir isso aqui é mais tranquilo. Ele não atualiza na hora, mas é mais fácil de controlar. Então, olhando, parece que o meu plane está virado mais para lá. Eu vou fazer o seguinte, eu posso tanto só rotacionar um pouco ele. Não, aqui não. Sobe. Eu posso tanto rotacionar ele assim, que eu acho que eu encaixo melhor, né, ó. Vou subir um pouco, que eu quero me basear aqui, ó, por essa parte do prédio aqui, ó, tá vendo, ó? Daqui. Então você vê que ele tá bem aqui, mas aqui ele já tá descendo, ó, ele não tá seguindo. Então é daí que eu quero me basear. Eu vou pegar a minha linha do meio e botar bem no meio do prédio, que é mais ou menos aqui assim, ó. E aí agora eu consigo entender como funciona mais a minha rotação. Então é mais ou menos aqui, no meio do meu prédio. E aí eu vou buscando aqui, ó, tentar achar esse alinhamento, tanto em cima quanto embaixo. Talvez eu creio que ele esteja também um pouquinho para frente. Então talvez fazer isso aqui me ajude um pouco. E travou, ok, voltou. Então, as minhas linhas, elas me ajudam a poder entender o que está acontecendo aqui. Ó. Então, você nota que a minha linha, ela vem daqui e ela vai até ali, ó. Tá vendo? Então, ela está indo bem alinhada. E aqui também, ó, ela vem e está subindo retinho até onde eu quero. Mas o que que acontece? Lembra que eu falei da minha distorção de lente? Se a gente não tivesse feito, ó, se eu desativar, ó como é que tá. Tá vendo? Você vê que ela tá retinha aqui e aqui não tá. Mesma coisa do outro lado. Se a gente ver um pouco mais aqui, ó, adiante, ó, vou ativar, ó, tá reto, desativei, entortou. Tá bom? Então a gente quer que as linhas estejam retas na hora de fazer o meu tracking. Tá bom? Então a gente olha aqui, ó, às vezes não vai dar para chegar a 100%, tá? Porque como eu falei, a gente está com valores sempre aproximados, mas a ideia é que a gente chegue bem certinho aonde a gente quer, tá bom? Então, eu estou notando que aqui ainda na parte de cima, a minha linha ela vem, mas aí, ó, ela tá perdendo um pouco. Tá? Você vê que aqui tá reto, mas aqui ela já começa a ir muito para fora. Então a gente vai tentar corrigir isso aqui na mão mesmo. Então eu posso talvez, vamos ver aqui em cima, eu vou diminuir a minha escala aqui, ó. Eu quero que ela fique um pouquinho menor. Vou descer você mais um pouco para cá. Eu vou querer me basear nessa parte aqui do prédio aqui, ó. Daqui para cá é melhor. Então você vê que, ó, tá aqui, tá indo ali, mas aqui em cima não tá. Então talvez a gente gire um pouco para cá, ó. Vamos ver aqui assim. Dar isso aqui para cá mais um pouco, talvez me ajude. Deixa eu vir aqui. Eu ainda tô no meio do prédio? Deixa eu ver se eu tô no meio do prédio ainda. Ui. Aqui assim. Legal. Tô aqui ainda. Uhum. Ok. Vamos ver aqui. Talvez. Acho que talvez. É. Vamos lá, aqui é no olho, viu, pessoal? Não tem muito o que fazer, não. É no olho. Então talvez seja algo mais pra cá assim. E aí. E... Tentar alinhar aqui a parte de trás. Vou me alinhar aqui.
Tô alinhado. Vamos fazer aqui assim agora. Aí, ó, estamos chegando lá, ó. Aqui assim agora. E aí, bem aqui assim mesmo. Tá. Eu acho que a gente chegou num bom meio termo aqui já. Uhum. Eu acho que a gente chegou num bom meio do caminho já aqui. Nem muito para lá, nem muito para cá, né? É sim. A gente pode reparar aqui, ó, que a minha linha agora ela tá mais presa aonde eu quero. Então você vê que ela tá aqui na janela, tá? Eu vou aumentar um pouco a escala para a gente poder mensurar um pouco melhor. Ok, beleza. Então você vê que está bem alinhado aqui, ó. Você vê que tem um teco da janela aqui embaixo. E aqui ainda tem um tequinho da janela aqui. E a minha linha está alinhada tanto aqui nesse topo, quanto nesse topo aqui também. Tá? Então você vê que a gente conseguiu chegar lá. Tá? Você pode reparar um pouquinho que aqui a gente desce, né, um pouco. Você vê que ele perde um pouco aqui em cima. Mas isso é questão de ou mais de ajustes ou realmente a lente que a gente chegou não vai deixar a gente chegar tão perto ali. Mas o resultado já está bem legal. Vamos dar um Ctrl S e a gente consegue aqui voltar e dar um play desde o início para a gente ter uma noção melhor aí, ó. Vocês podem ver que funcionou. Tá, ó. O tracking está bem presinho lá. Ele não se movimenta. Olha lá, tá bem preso aqui nessa parte do prédio. Beleza, a gente conseguiu sim fazer esse tracking aqui. Vou parar aqui, deixa eu ver. Aí, tá lá, certinho. Então, a gente pode tanto aumentar a escala agora, sem mexer mais na rotação, translação. Mas vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. Você nota que a minha câmera, então, ela não está alinhada, porque o meu prédio, ele, né, ele não está torto. Lá no 3D, ele não é para estar desse jeito. Então, qual é a forma de eu poder alinhar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui, ó. Vamos salvar. Salvei, beleza. Você pode, se quiser também, vir aqui, ó, salvar com PS e botar um V4, porque o que a gente vai fazer aqui vai ser algo, né, que talvez, se não fizer direito, a gente pode perder isso que a gente já fez. Que já dá para usar isso aqui. A gente pode configurar isso lá no 3D, mas se a gente quiser já levar pronto, a gente faz aqui agora. Então, ó, eu vou vir aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar minha rotação e ver qual é a rotação que vai me alinhar com o chão. Então é o Z aqui, ó. Eu vou deixar ele em 0. Na verdade, ó, a minha rotação Z tá 12,92. Beleza, eu vou deixar em 0. Então você vê que agora o meu prédio está reto, como ele deveria estar lá. Mas a gente perdeu todo aquilo que a gente fez no 3D aqui, ó. Tá vendo? A gente acabou cagando tudo aqui porque o meu prédio desalinhou, porque eu mexi nele lá, mas aqui ele está reto. Então agora eu vou mexer na minha cena. Eu vou tentar alinhar ela. Antes eu estava alinhando o prédio com a câmera, né? Agora eu quero alinhar a câmera com o prédio. Então eu vou mexer na câmera. O que eu faço? Eu vou vir aqui em câmera tracking e tem a opção cena. E aqui você pode ver que eu tenho mais uma vez XYZ na minha rotação. Mesma coisa, eu posso mexer ela aqui. Tá? Então, ó, se eu voltar aqui e vamos ver o que o X faz. Acho que é o X que vai me fazer esse movimento assim, ó. Tá vendo? Porque o Y ele vai para o lado, não é o que eu quero. E o Z ele vai rodar assim, não é o que eu quero. Então, eu lembro que lá estava menos 12,92, lembra? Então, eu vou tentar, deixa eu ver aqui, deixa eu subir aqui. Ó. Então, eu vou tentar colocar menos 12,92. Opa, menos 12,92. Não vai ponto? Deixa eu ver, menos 12,92. Tá, é ponto, não é vírgula, é ponto. E aí, ó, vamos ver como é que ficou agora. Ó, eu alinhei de novo o meu prédio, tá? Então, meu prédio tá alinhado novamente, do jeitinho que a gente deixou antes, tá? E ele tá reto agora. Vocês podem notar que o meu prédio tá retinho, retinho. Parece que ficou até melhor do que antes, não sei. Teve ele foi um pouquinho para cá, né? Você vê que agora ele tá um pouquinho mais para cá.
Vamos ver aqui se ele está se mexendo muito. Talvez ele esteja se mexendo. Não sei. Vamos ver ali. Vamos voltar do início. E vamos dar um play aqui para ver. Vamos ver, vamos ver. É, ele tá deslizando. Tá deslizando? Vamos ver. É, tá mexendo um pouquinho, né? Eu acho que tá mexendo. Ou não? Não, eu acho que não tá mexendo, não. Tá não. Tá mexendo não, tá perfeitinho, tá parado ali. Ó. Uhum. Beleza. Vamos então corrigir só um pouquinho mais aqui. Vamos voltar aqui pra cá, ó. Beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Com cuidado, a gente vai. Eu não vou mexer mais naquela minha rotação aqui, porque é isso que eu quero. Eu quero que ele esteja reto, tá bom? Então eu vou, talvez, ó, ele tá meio tortinho pra cá descido aqui, né? Ó. Então eu quero, não quero que ele fique descidinho. Então eu vou ver qual é a minha rotação aqui. Eu acho que deve ser essa aqui, ó. Vou zerar ela também. E agora ele tá reto. Tá vendo? Então meu prédio lá tem que estar reto. E aqui ele tá reto também. E vamos ver como é que ele se comporta aqui na minha câmera. Então você vê que tá alinhado nossas linhas, graças a Deus. Então você vê que aqui, ó, tá alinhadinho aqui até o final. E aqui também ele tá alinhado. Você vê que ele pega uma linha e vai até lá embaixo. Vamos ver mais para cá como é que ele tá se comportando. Tá muito bem. Tá sim, perfeito. Legal. Então, nosso tracking deu certo. Eu vou querer definir certinho o tamanho dele aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só diminuir a escala dele aqui, ó. E vamos arrastar ele um pouquinho para lá, com calma, para não mexer muito. Eu só quero definir bem o tamanho dele aqui, ó. Fechou. Maravilha. Eu vou agora mudar a escala para cima, né? Porque o meu prédio ele vai mais ou menos até ali, ó. Tá vendo? Ó, tô no chão aqui agora, né? Vamos, acho que aqui a gente vê um pouquinho mais o topo do prédio. Olha, certinho. Perfeito. Definimos o topo do prédio e não só isso, a nossa cena ela tá alinhada. Então você vê que ela tá alinhada. Se eu quisesse ainda, eu posso vir aqui agora, ó, em cena e posso subir, se eu quisesse que ele não ficasse batendo aqui, né? Eu poderia subir e aí eu teria que mexer de um por um. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu subir aqui isso, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, se eu subir aqui o meu Y, deixa eu ver. Se eu subir meu Y assim, tá vendo? Eu subi 0,31 aqui, alguma coisa. Aí eu teria que vir na minha cena e também subir o meu Y 0,31 aqui. E aí elas subiriam os dois juntos. E aí se a gente vê aqui agora, não sei se deu certo não, vê? Vamos ver aqui. Talvez eu subi demais. É, acho que não é a mesma coisa. Mas aí aqui, ó, não preciso nem subir minha câmera não, besteira. Só subir só o plane e aí eu posso só ajustar de novo o tamanho dele, né? Eu posso só ajustar o tamanho dele, porque ele ainda vai estar alinhado para mim, ó. Tá vendo? Você vê que tá alinhado, tá filé, olha lá, tá vendo? Já filé, eu posso só ajustar o tamanho dele para não ter que refazer, mas fazer o seguinte, vamos deixar assim mesmo, não vai ser problema ele tá embaixo aqui dessa linha. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então a gente conseguiu já alinhar nosso tracking perfeito, tá alinhado, reto, a câmera tá alinhada, tá tudo perfeito. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai olha, já tem quase uma hora de aula. Vamos lá. A gente vai definir o restante disso aqui, rápido. Mas é a mesma coisa. Eu vou voltar aqui, vou salvar. Vou voltar aqui em câmera tracking. Vamos voltar aqui. Tem alguém me ligando de novo. Tá, vamos continuar no que a gente tava fazendo aqui, né? Então, a gente precisa agora definir isso aqui e isso aqui. E aí a gente entra em alguns pontos importantes no que o Nuke às vezes pode, né, bagunçar a cabecinha da gente aí. Quando a gente está trabalhando com trackings, às vezes os pontos nem sempre estão no lugar que eles deveriam estar. Então, se a gente for olhar aqui pela lógica, esse prédio,
tá olhando, logicamente, ele tá bem na frente desse aqui. Então, eu vou pegar esse ponto em específico e vou dar um set to sell. Não, vou dar um create e um card. E vamos ver aonde foi que esse card foi parar, tá? Vamos ver aqui, botar dentro da cena. Se a gente definir aqui, ó, dar um 1 no scanline, eu acho que até que deu certo. Da outras vezes os meus testes não deram. Então deu certo. Mas às vezes acontece de algum ponto, mesmo que logicamente ele pareça estar um do lado do outro, na frente do outro, às vezes ele pode aparecer bem longe aqui embaixo, tipo, não faz sentido onde ele está. Nesse caso, você pode simplesmente, caso queira, copiar, né? Você pode copiar esse prédio aqui e colocar ele aqui. Você copia esse card e só arrasta ele e tenta no olho criar essa geometria que está lá. Você não precisa toda vez pegar um ponto ali e criar um card. Você pode só, tipo, eu poderia copiar esse prédio, arrastar ele para o lado, rotacionar e encaixar ele certinho na parte da câmera. Mas eu acho que deu até certo aqui. Então vamos fazer o seguinte, a gente já está no card, você pode nomear se quiser, então vou nomear esse aqui como prédio, né, para ficar mais fácil, e esse aqui como prédio 2, pronto, para ficar diferente. Vamos botar ele como wireframe, e aí a mesma coisa, eu quero zerar a rotação dele, vamos zerar essa rotação aqui e essa aqui. Então eu vou botar essa aqui 90 graus, que eu acho que é o chão, tá como 90 graus, né? Que ele vai estar reto, ele vai me deixar reto, vamos ver. Tá reto aqui agora, né? Vamos então rotacionar ele aqui pro lado, né? A gente rotaciona ele aqui pro lado, então, do jeitinho, né? Esse aqui tá com quantos, ó? Esse tá como menos 77, não, menos 0, 0 não sei exatamente, acho que assim tá ok. Acho que assim tá mais que suficiente. A gente vai agora mudar a escala aqui, desse jeito, e essa escala a gente vai aumentar. Maravilha, aumentamos. Se a gente ver aqui no tab, talvez ele não seja desse tamanho todo até aqui, mas é o que a gente está vendo aqui agora, é isso, ó. Tá vendo? Ele está indo até ali. E aí a gente pode arrastar isso aqui um pouquinho para o meio, ok? E aí eu posso aumentar essa escala aqui. Vamos diminuir essa escala na mão aqui, beleza. Então a gente pode ver o que a gente fez. A gente alinhou os dois prédios, tanto no chão, tá? A gente está alinhado os dois prédios. E eles estão agora juntinhos, um na frente do outro. E aí eu sei que, ó, posso dar play e eles estão perfeitamente, tanto esse aqui tá ali, esse aqui também tá aqui. E agora a gente vai colocar aquele último ali, ó. Então a gente vai definir aquele último. A gente tem duas formas, como eu falei. Ou a gente pode vir novamente no camera tracking aqui. Você precisa selecionar um ponto, né? Dar um create card aqui. E aí eu trago o card para cá, jogo ele dentro da cena, né? Volta aqui no scanline do 1, ele vai estar preto, a gente troca para wireframe. E aí a gente pode agora só mexer na rotação de novo. Vamos botar ele como 0, 0 e 0. Ok, vamos mudar a escala. Está muito grande. Escala uniforme é aqui assim. E aí eu vou olhando aqui, ó. Eu acho que talvez ele... Vamos ver como é que ele tá. Ó, você pode notar que, ó, aquele ponto que ele me criou, ele criou aonde? Ele criou em cima desse prédio aqui, ó. Então ele não tá necessariamente aí em cima, porque não faria sentido o prédio estar um em cima do outro aqui. Então provavelmente ele deve estar mais para trás. Por que o Nuke não soube isso? Porque, como eu falei, o vídeo ele não vai nem para frente nem para trás, ele só faz assim, ó. Então é por isso que ele não tem uma boa noção de distância. Então por isso que a gente está indo na mão aqui, entendendo o que está acontecendo. Vamos aumentar a escala no Y, aqui, ó. Então, para a gente ter o tamanho do prédio ali. Vamos subir mais um pouquinho. E aí eu posso notar que o meu prédio ele não está alinhado à escala dele aqui, ó. Então eu posso vir aqui na rotação. Não essa, não.
Essa também não. Talvez essa daqui sim, ó. Eu acho que sim. Talvez essa daqui me facilite alguma coisa, vamos ver. Tá alinhando, não tá? Porque eu não queria mexer nessa, porque senão a gente não vai estar alinhado com o chão. Mas eu acho que ela resolveu o meu problema. Então, ó, vamos dar um tab aqui. E aí a gente viu que não tem como, né? Vamos ver o vídeo. Olhando na minha cabeça, não sei. Mas eu acho que isso aqui é uma rua que vai direto, suponho eu. Então isso aqui era para estar do tamanho disso aqui, né? Ele não era para estar tão longe. E esse prédio era para estar aqui também. Então eu acho que ele seria mais ou menos aqui assim. Porque aí tem a rua aqui no meio. Você pode ver que essa rua tem mais ou menos essa distância. Eu suponho que essa tem a mesma daqui para cá. E ele não era para ser tão longo assim. Então, ou eu estou vendo errado, ou isso aqui é outro prédio, né? E aí não é o mesmo prédio, talvez. Mas não sei. Eu acho que então eu viria nesse prédio 2 e diminuiria a escala dele aqui, ó. Assim mais ou menos. Eu diminuiria a escala dele aqui assim, porque aí fica muito melhor para mim poder definir o que eu quero, tá? Todo mundo quer me ligar. E aí sim, se a gente voltar aqui no tab, para mim tá muito melhor essas posições aqui do prédio, tá? Então você vê que o meu prédio vai até o chão aqui, não é? Então eu poderia fazer o seguinte, eu já sei. Eu suponho que a distância do chão até o teto desse prédio é bem maior do que isso aqui. Então eu posso subir isso aqui assim, ó, mais ou menos para cá, porque aí sim eu vou ter uma noção melhor, né? Vamos dizer que ele vai na mesma distância desse prédio, eles têm o mesmo tamanho, né? Vamos dizer que eles sejam mais ou menos assim, do mesmo tamanho. E aí, agora sim, era isso que estava falhando, ó. Eu vou trazer então ele mais para cá. Cadê? Talvez assim. Isso, aqui desse jeito. Maravilha, vamos salvar. Agora sim, ó. Eu vou ter a minha rua, que provavelmente deve ser mais ou menos desse tamanho. Vou ter o meu prédio ali do outro lado, tá? Que vai ser mais ou menos essa distância aqui, suponho eu, tá? Que é mais ou menos a distância que tem de uma rua para outra. E aqui, ó, a gente agora sim conseguiu definir perfeitinho. Então eu tenho o meu prédio aqui, o meu prédio aqui, o meu prédio aqui, e eles estão assim, né? Vamos salvar e dar um play. Olha que coisa linda. Eu já estou aqui observando que está maravilhoso. Vamos lá. O prédio de trás está alinhado, o da frente também. Esse também está alinhado. Assim, para mim tá perfeito. Para mim tá perfeito. Se eu quisesse, por exemplo, aqui agora botar um plane ali embaixo, eu poderia. Eu posso, por exemplo, copiar esse card aqui, ó. O prédio 2. Eu vou copiar o prédio 2. Eu vou dar um Alt C aqui, ó. Eu copio ele. Vou jogar ele aqui dentro. Trocar um nome para solo. Então, o meu nome dele é solo agora. E eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar ele para cá, ó. Puxei ele para cá. Vou diminuir a escala dele do X, né? Se eu não me engano. Vamos ver aqui. Vou diminuir a escala dele do X. É aqui mesmo. Vamos lá, quero um número positivo. Eu posso jogar ele aqui pro lado aqui, ó, e descer ele porque eu sei que o meu chão, tá bem aqui, ó. Não é isso? Tá bem aqui o meu chão ali. Então, se a gente vir e aumentar a escala do y, vamos lá, eu acho que vai dar certo, hein? Esse aqui vai ser o meu chão ali, da minha cena, lá da rua. Se eu der um tab aqui agora, olha lá, a minha rua, eu vou puxar ela mais pra cá um pouquinho, só pra ela ficar mais alinhada com a rua, beleza. Ó, você pode ver que o nosso chão, ele tá alinhado até o final da rua lá. Então, a nossa cena, ela tá super traqueada, super traqueada. Você pode ver que ela tá perfeita.
Perfeita, perfeita, perfeita. Não, simplesmente isso aqui tá épico. Tá épico. Ficou muito melhor. Ficou melhor, cadê aqui, ó? Ficou melhor do que o outro vídeo que a gente fez, tá? Porque esse aqui que eu fiz, eu não fiz tudo isso, tá? Eu não cheguei, eu não... Tá alinhado, tá? O tracking tá legal, mas eu não cheguei a alinhar o prédio. Aqui nessa cena o prédio tá tortinho lá no mundo 3D. Pra câmera ele tá ok, mas não tava alinhado. Mas aqui ele tá alinhado perfeito. Assim, tá épico isso aqui, muito épico. Eu tenho, foi quase 1 hora de aula. Mas, cara, tá épico isso aqui. Perfeito demais. Tá, então é só vocês seguirem tudo aí, ó. Tudo alinhado, tudo perfeito, tudo bonito. Só correr pro abraço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que é muito grande, 1 hora de aula, mas é assim que você faz um tracking perfeito. Fechou? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Te vejo depois.